É uma imagem que me marcou muito no dia de hoje, agora aqui cheguei aqui para ver os jornais, né, foi a imagem da Marta, né, a Marta que é a nossa jogadora de futebol da seleção. O texto diz que ela cometeu uma falta muito dura, né, muito perigosa e foi expulsa do jogo contra a Espanha. E assim, ela ficou, assim, num desespero muito grande, chorava demais, as pessoas tentando, né, abraçá-la, acalmá-la, e ela chorando assim copiosamente, mas chorando muito mesmo. E depois os jornais eles falaram que ela se sentiu como se fosse a despedida, né, das Olimpíadas para ela, e de certa forma ela sentiu assim que prejudicou a seleção, porque a seleção brasileira teria menos uma jogadora e de fato, o Brasil acabou perdendo para a Espanha por 1-0, né, com a jogadora a menos, e isso deixou a Marta muito abalada, né. Ela foi para os vestiários sozinha, chorando demais. Eh, eu acredito que na mente dela ali já não tinha mais saída, mais solução, e ela ali se sentindo culpada, né, por aquele erro. Então acho que tudo isso somou, né, na mente dela e fez com que ela ficasse daquele desespero, né, chorando demais. E assim, isso me faz lembrar, na Bíblia quando Jesus ele tinha 3 amigos, né, que era Lázaro, Marta e Maria, eram 3 irmãos. Jesus gostava demais desses 3 irmãos, ele sempre que podia, quando ele estava naquela cidade, de Betânia, Jesus ele ficava na casa deles 3, né. Então estava assim, estava sempre ali. E num dado momento Jesus estava noutra cidade, pregando, ensinando e, uns vizinhos lá de Lázaro foram até ele e falaram: "Olha, mestre, Lázaro ele está muito doente, Marta e Maria pediu que a gente viesse falar com o senhor, que ele não está bem e se o senhor pode ir lá para poder ajudar, né, para poder curá-lo, para poder fazer algum milagre, intervir de alguma maneira naquela doença, para que ele não morresse". Ocorre que Jesus ele ficou ainda algum tempo na cidade e depois ele voltou, né, ele ficou alguns dias. Quando ele voltou, assim que ele chegou lá na casa deles 3, né, Lázaro, Marta e Maria, elas, vieram até ele chorando, primeiro Marta, né, e depois Maria, vieram chorando, né, desesperadas também, porque falaram com Jesus que se ele tivesse chegado a tempo, né, por pouco, né, ele poderia ter curado Lázaro, né. Então, todos ali chorando, eh, e lá Marta e Maria, eu fico imaginando o desespero, porque perder alguém da forma como foi, e tendo Jesus, né, tão próximo que poderia ter ajudado, e eu acredito que elas já não tinham mais solução, né, para a vida delas, para esse problema. E aí de repente Jesus, muda toda aquela história, né. Jesus vai e ressuscita Lázaro. Ele resolve aquele problema impossível, aquele problema que para Jesus não, para Jesus ele já estava ciente que era possível desde quando foram lá até ele procurá-lo. Mas para Marta e para Maria não, para Marta e para Maria era impossível, ou seja, elas não tinham mais o que fazer, elas, né, já tinham tentado tudo, já tinham tentado medicamento, eu fico imaginando que elas deveriam ter orado, deveriam ter feito várias coisas, e não deu certo, que elas acabaram por perder Lázaro. Mas aí a Bíblia diz que Jesus, ele ressuscita Lázaro. Ele traz de volta aquilo que tanto elas esperavam. Mesmo depois de tanto sofrimento delas duas, de tanta dor, Jesus, ele traz o impossível e ele resolve o problema. Ele resolve aquele problema que parecia impossível, parecia ser algo impossível para elas e de fato era realmente impossível. E Jesus ele resolve aquele problema. E por que eu estou falando isso? Né? O que tem a ver com a Marta? Tem tudo a ver, porque, por incrível que pareça,
depois de todo esse sofrimento da Marta, né, de ter achado que já estava se despedindo das Olimpíadas de uma forma melancólica, houve outros jogos depois. E os Estados Unidos, por exemplo, venceram a Austrália, a Alemanha goleou a Namíbia, ou seja, vários resultados, todos os resultados fizeram com que o Brasil se classificasse. Porque houve ali uma conjugação de resultados, mesmo o Brasil perdendo, ele ficou um saldo de gols à frente de outros que ficaram piores do que ele por conta desses jogos que aconteceram depois do jogo do Brasil, e o Brasil se classificou. Eu acredito que quando alguém foi dar a notícia para Marta, falou assim: Marta, o Brasil se classificou. Eu acredito que aquilo mudou a vida dela. Eu não sei, mas eu acredito que mudou a vida dela. Quando chegaram para ela, foram lá, né, depois dos resultados, Marta, o nome dela é Marta. Marta, deu tudo certo, você não prejudicou o Brasil se classificou, deu tudo certo. Nós vamos jogar as quartas de final, Marta. Eu fico imaginando como que ficou o coração da Marta com essa notícia. E o que eu quero te dizer hoje é exatamente isso. Às vezes parece tudo difícil de se resolver, né? Parece coisas impossíveis, mas apenas creia, né? Creia, porque o Deus do impossível, ele continua vivo até hoje. O Jesus que lá atrás ele resolveu aquele problema impossível, até hoje ele continua resolvendo. Ele resolve os mesmos problemas. Então não desista, não entregue os pontos. Creia mesmo que ele pode fazer o impossível, ele pode resolver o seu problema, os nossos problemas. Mesmo que nossos olhos sejam impossíveis, mesmo que nós não tenhamos mais solução, não tenhamos mais o que fazer e que só venhamos a chorar, sem problemas. Marta, jogadora de futebol, só chorou. Marta, irmã de Lázaro, só chorou. Maria só chorou. Jesus também chorou. Então chorar faz parte. Não deixe de chorar se for preciso. Mas creia, porque ainda hoje, nós temos o Deus do impossível. O mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro. O mesmo Deus que pode ter feito todas as outras coisas e que certamente hoje conforta o coração da Marta, jogadora da seleção. E viva o Brasil! Nós estamos na quarta de final.